Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Hoje nós daremos aí início ao nosso webinário com foco na disciplina de Tecnologia da Informação para Cefaz Alagoas. Bem, nós já sabemos que o edital ele foi publicado recentemente, em 8 de novembro, e a banca responsável por esse certame será a CESP, Sebrasp. Bem, o concurso, então, ele dispõe de 85 vagas, são 60 vagas para o cargo de auditor fiscal e 25 vagas para auditor de finanças e de arrecadação. Então, nós temos vagas aí para ampla concorrência e vagas reservadas para pessoas com deficiência. Os cargos aí exigem formação de nível superior em qualquer área de formação. As inscrições já foram iniciadas e finalizam em 10 de dezembro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, que aí a gente já vai acompanhando. E a gente tem, então, as datas de 8 e 9 de fevereiro para a realização da prova. Teremos uma prova objetiva e uma prova discursiva. Na prova objetiva, serão 160 questões, sendo 100 questões de conhecimentos básicos e 60 questões de conhecimentos específicos. As perguntas, então, são do tipo certo e errado, e a nossa disciplina de Tecnologia da Informação, então, ela faz parte da prova de conhecimentos básicos para todos os cargos. Então é isso, pessoal, é um prazer estar aqui novamente, podendo aí trabalhar com vocês essa disciplina de Tecnologia da Informação. Eu já tenho ministrado essa disciplina no Ponto dos Concursos desde o ano aí de 2008, quando eu iniciei as minhas atividades no Ponto, e nessa época a disciplina de TI foi justamente para a Receita Federal. De lá para cá, eu já pude participar de mais de 600 turmas, seja ministrando a disciplina de Tecnologia da Informação ou análise de informações, sistema de informação ou informática básica. Tá? Então, aproveitem aí toda essa expertise. Além disso, né, eu atuo na área de Tecnologia da Informação. Hoje eu sou analista legislativo na Assembleia de Minas, com foco na área de governança de TI. Tá? Então, eu sou auditora da área de Tecnologia da Informação também. Nós, recentemente, fizemos aí uma recertificação na ISO 20000. Eu faço parte aí do grupo da ABNT que cria as normas de segurança no âmbito brasileiro e tenho aí toda essa experiência, né, com utilização de frameworks, gerenciamento de projetos, utilização do ITIL dentro de organizações. Eu sou gestora aí de diversos processos do ITIL e é isso aí que eu quero trazer para vocês. A tendências da banca, né? Qual é o direcionamento aí da banca CESP para a sua prova e trazer também algumas especificidades, pontos aí de destaque que estão em voga no mercado hoje, para que vocês não tenham surpresa, né? Quando algum desses pontos aí for cobrado na sua prova. Então, quanto ao conteúdo de Tecnologia da Informação, nós tivemos aí no edital pontos que já são recorrentes nos diversos editais. Então, gerência de projetos é o primeiro deles. Então, o foco principal aqui será em cima aí dos processos do PMBOK. E aí os alunos já me perguntaram qual versão, né, qual edição do PMBOK nós iremos utilizar. Bem, a Banca CESP tem cobrado mais questões ainda do PMBOK na 5ª edição, mas nós já temos aí a 6ª edição em vigor. Então, eu pretendo trazer todo o conhecimento aí da 5ª edição e mostrar ainda as diferenças aí da 5ª para a 6ª edição. Quanto à parte de gestão de processos de negócio, a gente tem aí uma ênfase maior nos últimos editais e provas, né, da área. Então, eu até desmembrei minha aula em 2 partes para poder dar maior profundidade a essa temática. Na parte de gerência de serviços de TI, então o foco é o ITIL 3.0. A gente não pode deixar de falar também da atualização dessa versão, que é o ITIL 2011, e teremos aí os fundamentos do COBIT com a versão 5.0. Banco de dados já é um tema aí, bastante comum em provas de Tecnologia da Informação também. Então, nós estudaremos os conceitos básicos que serão primordiais
para o entendimento aí dos conceitos mais avançados relacionados à modelagem de dados relacional, modelagem de dados multidimensional, conceitos de business intelligence, data warehouse, data mining. Para muitos aí, eu falei aí várias palavras que não são de conhecimento aí de vocês, mas para outros pode ser que vocês já tenham domínio aí desse conteúdo. Se você é meu aluno aí de coach, né, e já tem aí trabalhado os conceitos dessa disciplina há bastante tempo, você já vai estar mais familiarizado aí com todos esses conceitos. Por fim, nós teremos a parte de segurança da informação. Então, os conceitos básicos de segurança e criptografia já são tópicos de maior domínio da grande maioria, mas nós tivemos aí nesse edital o tópico de plano de continuidade de negócio e auditoria, que merece também a nossa atenção, ok? Então, o objetivo de hoje é passar aquelas dicas quentes, né? Aqueles bizus que são importantes para a prova que você irá realizar, tá? Então, eu escolhi aí algumas questões e a gente vai trabalhar o COBIT, a parte de segurança da informação, banco de dados, data mine, data warehouse e em outros webinários aí específicos para os alunos matriculados na disciplina. Aqui no Ponto dos Concursos, eu irei trabalhar o ITIL, a parte de gerenciamento de processos e outros conceitos relacionados. Então, pessoal, vamos aí às dicas e às questões de hoje. Agradeço aí a participação de todos, né? E podem ir mandando aí feedbacks para mim sobre a apresentação e sobre tópicos que, porventura, vocês queiram outros webinários, que eu terei o maior prazer aí de criá-los para vocês. Vamos, então, à questão inicial sobre o COBIT. O COBIT se baseia em 5 princípios básicos. Então, vamos lá. 5 princípios básicos para fornecer modelos de governança e gestão de TI. O princípio que possui a especificidade de proporcionar a integração da governança corporativa de TI com a governança corporativa empresarial é o... Então, vamos lá. Está falando do COBIT, de 5 princípios básicos. E aí ele quer saber qual princípio que tem a característica primordial de proporcionar a integração da governança corporativa de TI com a governança empresarial. Ok? Então, ele mostrou aqui como alternativas o segundo princípio, o terceiro, o quarto, e na frente ele especificou, né, qual é o princípio. Então, para quem ainda não viu nada sobre o COBIT, né, o COBIT nada mais é do que um framework de negócios. Ele é completo, ele é aceito internacionalmente para quê? Para a governança e a gestão de TI nas organizações. Então, esse é o ponto principal. O COBIT, ele suporta as organizações no alcance dos seus objetivos de negócio e na entrega de valor. Guardem isso. Ele trata a governança de forma holística, como um todo, né? Ele foi desenvolvido pela ISACA. Inclusive, essa semana eu participei de um evento aqui em Belo Horizonte, da ISACA. O COBIT, ele é utilizado por empresas, ele pode ser utilizado por empresas de todos os portes, sejam elas comerciais, sem fins lucrativos ou até mesmo órgãos públicos. Ele é genérico o bastante para poder representar todos os processos encontrados nas funções de tecnologia da informação. Ok? Então, a gente vai guardar o seguinte: framework de negócios para governança e gestão de TI. E ele suporta as organizações no alcance dos seus objetivos e na entrega de valor. Então, quais são os princípios básicos relacionados ao COBIT 5.0? Nós temos aí o primeiro deles, atender às necessidades das partes interessadas. O segundo, cobrir a organização de ponta a ponta. O terceiro, aplicar um framework único e integrado, permitir uma abordagem holística e distinguir a governança da gestão. Mas o que é isso, professora? Então, vamos lá entender cada um deles. Atender às necessidades das partes interessadas. Então, partes interessadas, em inglês, é stakeholders. Então, todas aquelas pessoas que têm, né, interesse ou envolvimento aí com a organização. As organizações, então, elas existem para criar valor para quem? Para essas partes interessadas, acionistas, clientes, né, e outros. E aí, o seguinte...
Então, as organizações existem para criar valor, de forma que possamos manter o equilíbrio entre a realização de benefícios, a otimização do risco e a otimização dos recursos. E aí o Kolbe cita um conceito, né? Um mecanismo que é conhecido como cascata de objetivos. Geralmente, a cascata de objetivos, ela aparece aí com essa imagem que eu estou disponibilizando aqui agora, nesse slide. A cascata de objetivos nada mais é do que um mecanismo que vai mapear os objetivos de negócios, que são os objetivos corporativos, em objetivos de TI, ok? E associar todos esses objetivos aos habilitadores do COBIT 5.0. E aí surge um conceito, então, de habilitadores. Resumindo, um habilitador nada mais é do que um recurso que você utiliza para alcançar um objetivo, um resultado, né? Então, nós temos aí processos, práticas, aplicativos, pessoas, informação sendo considerados como habilitadores. Então, a cascata de objetivo é esse mecanismo que vai mapear esses objetivos de negócios em objetivos de TI, tá? E associar esses objetivos a quem? Aos habilitadores. Então, existe aqui um desdobramento das necessidades dos stakeholders, das partes interessadas, em objetivos corporativos, que são desdobrados em objetivos de TI, que são desdobrados em objetivos de habilitador. Então, isso aí é muito forte para cair em prova. A gente tem 17 objetivos corporativos genéricos e 17 objetivos de TI genéricos. Guardem esse número aí, porque isso também é cobrado em prova, tá? E na aula eu coloco aí quais são esses objetivos. Então, a banca pode listar um dos objetivos e perguntar se ele é objetivo corporativo genérico ou objetivo de TI genérico, e assim por diante. Então, o segundo princípio, cobrir a organização de ponta a ponta. Então, o COBIT 5, ele integra a governança corporativa de TI à governança corporativa. Então, está aqui, né, o princípio que é a resposta aí dessa questão. O COBIT, ele não se concentra somente na função de TI. Então, ele vai levar em consideração as diversas áreas funcionais de TI da empresa, as partes interessadas, tanto as partes interessadas internas quanto externas, o próprio negócio em si da organização. E aí, nós temos os componentes do sistema de governança. Esses componentes do sistema de governança estão listados aqui, ó. São os habilitadores da governança, aí eles citam o escopo da governança, funções, atividades e relacionamentos. Então, funções ou papéis, atividades e relacionamentos. Aqui você vai definir quem é que vai estar envolvido na governança, como que esses elementos estarão envolvidos, o que eles irão fazer e como estarão interagindo entre si com o sistema de governança. O escopo da governança, nesse caso, ele pode ser aplicado a toda a organização, ou a uma entidade, ou a um processo, a algum ativo e assim por diante. E os habilitadores da governança eu já falei para vocês. O fato é que a falta de recursos ou habilitadores poderá impactar na capacidade da organização de quê? De criar valor, tá? Na criação de valor. Então, conceito importante. O terceiro princípio, aplicar um framework ou um modelo único e integrado. Então, nós podemos falar que o COBIT, ele é um modelo unificado para governança e gestão de TI da organização. E ele alinha-se a outros padrões e modelos relacionados à tecnologia da informação e ou à área de gestão. Então, aqui, por exemplo, ó, a ISO 20000. Então, isso está relacionado aí à parte de gestão de serviços de tecnologia da informação. Eu falei para vocês aí no início, né, que eu fui auditora de TI em processos relacionados à ISO 20000, recentemente aqui na Assembleia de Minas. Eu também utilizo aqui na Assembleia as normas ISO da série 27000, que estão relacionadas à segurança da informação. Então, hoje eu faço parte aí do grupo da LGPD, que está trabalhando aí a Lei Geral de Proteção de Dados.
de privacidade, né? Então, a gente está estudando aí a 27.001, 27.002 e a 27.701, que trata essas questões aí de privacidade. Em breve, esse tema já começa a ser cobrado aí em provas de concursos também. Temos aqui o PMBOK voltado à parte de gestão de projetos, o IT V3 2011, que aqui já é uma atualização do V3, né? Então, o COBIT ele está alinhado a todos esses padrões e modelos e nos permite, então, ter esse modelo unificado para governança e gestão da tecnologia da informação. Quarto princípio, permitir uma abordagem holística. Então, o que é isso? É uma abordagem que vai levar em consideração os seus diversos componentes interligados. Para quê? Apoiar a governança e o gerenciamento de TI. E para isso, né, o COBIT, então, ele define os 7 habilitadores, que são orientados pela cascata de objetivos, que eu já comentei aí para vocês, tá? Os 7 habilitadores, que caem bastante também em provas, são políticas, princípios, frameworks, os processos da organização, as estruturas organizacionais, a parte de cultura, ética e comportamento, informação, serviços, infraestrutura e aplicativos, pessoas, habilidades e competências. Observe aqui que recursos são esses 3 últimos itens aqui que eu reportei para vocês, listados nos itens 5, 6 e 7, que a banca pode considerar também e pedir para vocês identificarem somente os recursos que são habilitadores e assim por diante. Então, o quinto princípio envolve a questão de distinguir a governança da gestão. Então, o COBIT ele faz uma clara distinção entre governança e gestão. E no que diz respeito à governança? A governança ela é responsabilidade de quem? Do conselho de administração, sobre a liderança do presidente. E a gestão de TI? Ela é de responsabilidade da diretoria executiva sobre a liderança do diretor executivo. A diferenciação entre governança e gestão pode ser cobrada também. Essa responsabilidade aí que eu falei com vocês. Então, bastante atenção a esses elementos. Como a gente viu, a resposta, então, vai ser o princípio cobrir a organização de ponta a ponta, que se encontra aí na assertiva A, né, que permite a integração da governança corporativa de TI com a governança corporativa empresarial. Então, não dá para eu pensar isoladamente nos recursos de tecnologia da informação que são necessários para a aplicação dentro da empresa. Eu preciso, então, ter em vista qual é o plano estratégico da empresa, para onde que a empresa quer ir, para depois, para que eu possa alocar os recursos necessários, né? Para que eu possa, então, dar suporte aí à tomada de decisões nessa organização. Ok aí, pessoal? Mandem um alô aí para mim. Então, juntos, esses 5 princípios permitem que a organização crie um modelo eficiente de governança e gestão, otimizando os investimentos em TI para o benefício aí das partes interessadas. Então, os objetivos aí das partes interessadas, eles são desdobrados em objetivos organizacionais, que são desdobrados em objetivos de TI, né? E depois você vai verificar quais os habilitadores necessários para que isso possa ser obtido, né? Na prática. Vamos falar um pouquinho de segurança da informação. Então, na parte de segurança da informação, a banca, então, ela exige conceitos básicos. Quando eu me refiro a conceitos básicos, esse ciclo da segurança, ele resume bem, né, esses principais elementos, mas a gente tem conceitos aí de maior valor, né? Por exemplo, a parte envolvendo criptografia, backup, o plano de continuidade de negócios e outros aí que merecem a nossa atenção. Então, vamos lá. Tudo começa com o conceito de ativos. Então, o que é um ativo em segurança da informação? É o que merece ser protegido, é o que tem valor para a organização. Então, para você aí, o seu notebook, ele é considerado um ativo de segurança. Sem esse ativo, você não poderá assistir aos webinários aí da professora Patrícia. Você não poderá baixar os arquivos em PDF, né, as aulas ao vivo e assim por diante.
Então, o ativo, ele está sujeito a vulnerabilidades. Esse ativo, ele pode ter uma brecha de segurança da informação, um ponto fraco de segurança da informação. Então, se você utiliza uma senha fraca no seu computador, né, isso é uma vulnerabilidade. Você deixa o seu equipamento aí exposto à invasão aí por hackers e pessoas mal intencionadas. Uma outra vulnerabilidade, você não tem o antivírus instalado no seu computador, ou o seu antivírus ele não contempla as assinaturas de segurança devidamente, né, aplicadas. Então, isso é uma outra vulnerabilidade de segurança. E se você tem vulnerabilidades no seu equipamento, por exemplo, a não aplicação de patches de segurança da informação, isso aumenta o risco e permite com que uma ameaça explore essas deficiências aí no seu ambiente que você quer proteger. Quando você tem uma ameaça explorando uma vulnerabilidade nesse ambiente que você quer proteger, você pode ter aí o comprometimento de um ou mais dos princípios da segurança da informação. Então, vamos lembrar aqui do mnemônico CID, dos termos confidencialidade, integridade e disponibilidade. Então, a confidencialidade está relacionada ao sigilo. É a garantia de que a informação ela não será conhecida por quem não seja de direito. Então, somente as pessoas explicitamente autorizadas podem acessá-las. E a integridade garante que a informação que foi armazenada é a que vai ser recuperada. E a disponibilidade garante que a informação ela vai estar disponível no momento em que ela for necessária. Ok? Então, se o meu link de internet fosse comprometido nesse momento, eu teria a quebra da disponibilidade. E o meu serviço aqui, que seria a oferta aí do webinário, nesse momento não, né, não poderia ser oferecido aí a vocês, que são os clientes aí nesse momento. Tá? Então, poderia ter a quebra aí da disponibilidade. Agora, imagina que alguém mal intencionado tem acesso ao seu equipamento, né, a partir do local físico. Então, ele entra aí no seu ambiente de trabalho ou na sua residência e lê as informações da sua declaração do imposto de renda, sem a sua autorização. Então, eu tive, nesse momento, uma quebra do sigilo ou uma quebra da confidencialidade. E, além disso, essa pessoa, além de ter acesso a essas informações, altera a sua declaração do imposto de renda. Então, você tem aí uma quebra da integridade. No momento em que você foi enviar essa declaração do imposto de renda para a Receita Federal, os servidores da Receita estavam indisponíveis. Então, houve aí uma quebra da disponibilidade. No momento em que aquele ambiente ele foi necessário, ele não estava disponível para o usuário final. Então, observem que os ativos estão sujeitos a vulnerabilidades que podem permitir com que ameaças, né, explorem e provoquem perdas de um ou mais dos princípios da segurança da informação, causando impactos no negócio. Então, você pode deixar aí de enviar, por exemplo, a sua declaração na data correta. Você pode deixar de assistir ao webinário da professora Patrícia, né, porque o seu notebook, por exemplo, ficou indisponível. E todos esses elementos, esses impactos, eles são limitados por medidas de segurança. Então, você vai cuidar da sua senha para não utilizar uma senha fraca, trivial, né? Fácil de ser descoberta. Você vai instalar o antivírus devidamente atualizado. Você vai aplicar as correções de segurança no seu sistema operacional e nas aplicações que você utiliza. Para quê? Proteger o seu ativo, né? O seu bem maior, que é o que merece ser protegido. Então, ficou claro aí para vocês, pessoal? Vamos continuar, então. Eu coloco para vocês aí esse mapa mental, que é bem interessante. Ele resume aí os principais códigos maliciosos, conhecidos como malware. Tá? Na aula eu detalho cada um desses elementos e os principais são o vírus. Né? O vírus ele precisa de um hospedeiro, ele propaga-se tornando-se parte de outros programas e arquivos. Já o worm, diferentemente do vírus, ele não precisa de hospedeiros, ele propaga-se de forma autônoma, independente
de forma automática, explorando vulnerabilidades, que são aqueles pontos fracos da segurança da informação que eu mencionei para vocês. Então, a gente teve aí, na história diversos códigos maliciosos que exploravam a falta de atualizações de patches de segurança do sistema operacional Windows, né? E aí isso comprometia o ambiente, o equipamento, e esse tipo de ameaça, ela fica se disseminando via broadcast. O que é isso? Ela se autorreplica para todas as máquinas da rede. E se ela encontra uma máquina vulnerável, ela se autocopia para essa máquina e o processo continua, né, sem cessar. Isso diminui o desempenho da rede e provoca, então, lentidão e até a paralisação de determinados serviços. O bot já seria um tipo de worm que comunica-se com o invasor. Então, quando você tem uma rede contaminada por bots, ela é conhecida como botnet, ou rede zumbi. Então, os computadores zumbis, eles são infectados por bots e eles podem ser comandados por um invasor remotamente. O cavalo de Troia é um presente de grego. Então, você acha que ele vai executar uma determinada ação, mas por trás ele vai o quê? Abrir portas de comunicação do seu computador para que ele possa ser invadido, por exemplo. O backdoor abre portas para ataque. O hijack é um outro tipo de ameaça que impede o acesso aí a determinados sites. Ele permite a instalação aí de ferramentas suspeitas, impedindo a ação do antivírus. Tô vendo aí a galera se manifestando, né? Ok, pessoal, podem mandar o feedback aí que eu estou acompanhando aqui em paralelo com vocês. O spyware é um programa espião. Então, dentro aí da categoria de programas espiões, nós temos o keylogger, o screenlogger, o adware, que vai apresentar propagandas. E a gente tem uma outra ameaça que é muito cobrada aí pela banca, que é o rootkit. Ele busca se camuflar no sistema, impedindo que o código desse programa seja identificado pelo antivírus. Então, ele é bem difícil aí de ser identificado no equipamento do usuário. E o ransomware, que é uma ameaça mais recente. Então, nós tivemos aí um ataque cibernético, né? Com o WannaCry. O WannaCry, na verdade, ele era um tipo de ameaça que possuía características de worm e ransomware. Então, como ele era worm, ele se propagava automaticamente explorando vulnerabilidades. E ele tentava criptografar o conteúdo ou parte do disco aí, rígido do computador do usuário. Então, nós tivemos aí uma série de incidentes, empresas que realmente paralisaram, né, em virtude aí desse tipo de ameaça. Continuando aí, o spyware, ele é conhecido como um software de engano. Então, imagina o seguinte, você está navegando na internet e, de repente, aparece uma caixa suspensa, dizendo ser aí um aviso legítimo de um software antivírus ou de uma ferramenta de segurança de algum player importante aí do mercado. E esse aviso fala que você tem aí um problema no seu equipamento, você tem uma contaminação por vírus e ele te sugere, então, que você baixe um software antivírus, que, na verdade, nada mais é do que um código malicioso que vai roubar os dados pessoais da vítima. Recentemente, aí nós tivemos uma questão do CESP, considerando o spyware como um antivírus, o que não era verdade, né? Então, a questão era errada. Nós temos o minerador de criptomoedas, que ameaça também. Então, se você tem um tipo de ameaça no seu equipamento que faz essa mineração de criptomoedas, ou seja, ele vai roubar a capacidade de processamento do seu computador para minerar criptomoedas de maneira ilegal, então você pode considerá-lo como uma ameaça. E o ataque que consiste nesse roubo do processamento aí para mineração de criptomoedas é conhecido como cryptojacking. Isso aí não vem em prova ainda, né? Tomara que isso venha aí pela frente, aí vocês já irão acertar. O sextorção é um tipo de golpe em que você recebe um e-mail alegando que o criminoso ele tem um vídeo seu gravado enquanto você estava assistindo a um site pornô. Essa mensagem é mentirosa, mas ela causa muito espanto porque
nessa mensagem é enviada uma senha sua que foi hackeada no mundo real. Então, isso aumenta bastante a veracidade da mensagem e praticamente 100% dos usuários que já receberam esse tipo de mensagem têm dúvidas, né, e ficam receosos aí, em virtude aí de uma senha sua real aparecer no e-mail. Mas essa senha é uma senha antiga que já vazou aí quando você utilizava redes sociais de maneira indiscriminada, sem controle, né? E o objetivo é chantagear a vítima, coagindo-a a pagar uma quantidade em bitcoins. Então, o pagamento aí de 1.400 dólares, né, em bitcoins, e você tem a ameaça de que o seu vídeo vai ser divulgado para todos os contatos do Facebook, Messenger e da sua conta de e-mail se você não fizer o depósito em criptomoedas dentro aí de 24 horas. Então, se você receber algo desse tipo, né, ignore, pois trata-se de um golpe aí conhecido como sextorção. Bom, vamos lá, pessoal. Banco de dados. Banco de dados é o quê? Nessa questão ele fala, é um aplicativo, é um sistema de nuvens híbridas. Ó, até aqui eu já estou vendo coisas erradas. Um conjunto de dados necessários para o funcionamento do sistema operacional? Não, né? É um conjunto de dados que visa manter a integridade e a segurança do sistema. Um conjunto de dados interrelacionados representando informações sobre um domínio específico. Olha que conceito legal. Esse conceito aí, ele foi liberado pelo Koff, que é um grande autor aí da área de banco de dados. E existe um outro autor que fala o seguinte, o Navati, ele fala que o banco de dados, ele representa algum aspecto do mundo real, isso aí é conhecido como minimundo, tá? As mudanças no minimundo, elas são refletidas no banco de dados, e o Navati, ele diz também que é uma coleção de dados, essa coleção de dados, ela é logicamente coerente com algum significado inerente. Então, são informações de interesse de uma ou mais organizações. Então, o banco de dados não é um software, ele pode ter qualquer tamanho e complexidade. E aí, você pode também lembrar do conceito de sistema gerenciador de banco de dados. Então, o sistema gerenciador de banco de dados, ele é o quê? Um conjunto de programas que vão permitir armazenar, modificar e extrair informações do banco de dados. Então, a gente verifica aqui que o conceito de banco de dados é o que está exposto aí, explicitado na assertiva E. Um outro conceito importante é o conceito de esquema versus instância. Então, em qualquer modelo de dados que será utilizado, é importante que a gente consiga distinguir a descrição do banco de dados por si próprio. Então, a descrição do banco de dados, ela é conhecida como esquema, tá? Então, o esquema de um banco de dados, ele é especificado durante o projeto do banco de dados. Geralmente, poucas mudanças ocorrem no esquema do banco de dados. E os dados que são armazenados em um determinado instante do tempo, por exemplo, esse aqui, ó, que eu destaquei para vocês, eles formam o que a gente chama de instância do banco de dados. A instância, ela altera toda vez que uma alteração no banco de dados é feita. Então, se essa usuária aqui, Silva, alterar o número da sua conta bancária, então você vai ter aqui uma alteração nesse registro, né? E esse conjunto de informações aí também será alterado naquele instante, né? Naquele dado momento. Então, resumindo, esquema é o projeto geral do banco de dados. Eles são alterados com pouca frequência. Instância é um conjunto de informações contidas em um determinado banco de dados em um dado momento. O SGBD, que eu já falei para vocês, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ele vai garantir que toda instância do banco de dados satisfaça aqui ao esquema do banco de dados, respeitando o quê? A sua estrutura e as suas restrições, que porventura existam. E vem aí um outro conceito que os alunos às vezes confundem bastante, arquitetura de 3 níveis. Então, a gente tem que o grande objetivo de um sistema de banco de dados é prover o usuário com o quê? Com uma visão abstrata dos dados, de forma que o sistema ele possa omitir certos detalhes de como esses dados serão armazenados no banco.
e mantidos nesse banco. Então, a literatura, ela foi aí construída paralelamente por diversos autores. E cada um desses autores adotou uma nomenclatura aí distinta, mas que a gente precisa aí ter em mente, tá? Então, por isso que surgem aí algumas nomenclaturas diferentes e isso gera uma certa confusão. Mas o que a gente precisa guardar é o seguinte, que o modelo de arquitetura, então, ele é dividido em 3 camadas. Aqui eu tenho a primeira camada, a segunda e a terceira. Essas camadas são chamadas de nível ou visão. Então, qual é a visão mais próxima do usuário? É a visão externa. Então, aqui, ó, eu posso desenhar um usuário, né? E o nível mais próximo aí do usuário é o nível de visão externa. Então, aqui eu tenho o nível de visões do usuário, que é o nível externo. Esse é o nível mais alto de abstração, que descreve o que? Apenas parte do banco de dados. Por exemplo, o usuário João, ele não precisa ter acesso a todas as informações do banco, de um determinado banco de dados. Então, eu posso liberar para ele somente a consulta aos clientes de uma determinada organização. Então, eu já tenho aí uma visão, né, que vai poder ser acessada por esse usuário. No nível lógico ou nível conceitual, nós temos aí uma descrição de quais dados realmente estarão armazenados no banco e quais os relacionamentos existentes entre eles. Então, aqui eu já tenho, quais dados, né? E não como esses dados estão armazenados. O como, isso vai ser especificado no nível mais baixo de abstração, que é no nível físico ou interno. Ok? Então, como os dados estão realmente armazenados, a gente tem essa definição no nível de abstração mais baixo aí, que é o nível físico. Um outro conceito legal, que cai bastante, né, na parte de conceitos básicos de banco de dados. Por isso que eu falo, a gente precisa entender essa base para a gente poder conseguir captar os conceitos mais avançados aí, que são cobrados na prova também. Então, o conceito de independência de dados, ele nada mais é do que, ele diz respeito à imunidade das aplicações às alterações que serão feitas no nível físico ou no nível lógico do banco de dados. Então, qual que é o objetivo aí? É alcançar o máximo de independência possível, tá? Então, a independência de dados, ela está relacionada a 2 níveis, independência de dados lógica e independência de dados física. Então, o que é a independência de dados lógica? Eu consigo modificar o esquema lógico sem precisar reescrever quaisquer programas aplicativos. E o que é independência de dados física? Eu consigo modificar o esquema físico sem precisar reescrever os programas aplicativos. Então, modificações no nível físico são necessárias para quê? Para a criação de índices, para aumento de desempenhos e assim por diante. E modificações no esquema lógico. Por exemplo, para adicionar contas de bolsas de mercado no sistema bancário, dentre outros exemplos. A independência lógica ela é mais difícil de ser alcançada do que a independência física. No entanto, os programas são bastante dependentes de quê? Da estrutura lógica dos dados que eles acessam, tá? Então, guardem todos esses conceitos aí que eu passei para vocês. E quais são as fases relacionadas à modelagem de dados? Então, muitos alunos acabam confundindo aquela arquitetura de 3 níveis com os modelos de dados, né? A gente tem aí o modelo conceitual, o modelo lógico e o modelo físico. Não confundam os níveis de abstração com os conceitos aí de modelagem de dados. Então, com relação à modelagem de dados, você tem várias fases. A primeira é a fase de levantamento de requisitos, análise e coleta de requisitos, para que você possa conhecer qual é o minimundo do seu problema e criar o primeiro esboço do seu modelo. Depois disso, você vai partir para o modelo conceitual, que é uma representação de alto nível do minimundo, bem próximo aí da realidade encontrada, ok? Nesse caso aí do modelo conceitual, um exemplo de modelo dessa categoria é o modelo entidade de relacionamento que nós iremos estudar.
Esse modelo utiliza um diagrama chamado de diagrama de entidades e relacionamento. Ele é interessante. Então, esse conteúdo aqui é pré-requisito para a gente poder estudar o modelo relacional que foi especificado aí no edital. Então, na fase seguinte, você tem a criação aí do modelo lógico. Esse modelo lógico, ele representa a estrutura de dados de um banco de dados conforme visto pelo usuário do SGBD. Então, aqui eu já tenho o modelo relacional como exemplo. E, por fim, você tem o modelo físico, que vai fazer aí um detalhamento físico das estruturas dos dados, que o banco de dados irá armazenar. Então, nesse caso do modelo físico, nós poderíamos, por exemplo, a partir de um projeto lógico, criar 2 projetos físicos, um que seria implementado num SGBD MySQL e o outro num outro SGBD, por exemplo, SQL Server, tá? Então, é isso, pessoal. Não confundam a modelagem de dados com o modelo de 3 camadas, né, de abstração de dados. Continuando, então, vamos falar um pouquinho sobre o Data Warehouse. Ele é um armazém de dados, nada mais é do que uma coleção de dados capaz de integrar de forma concisa, confiável, aquelas informações espalhadas em diversas fontes externas, espalhadas pelos diversos sistemas da organização. Então, e o Data Warehouse, ele vem sendo bastante utilizado no apoio à tomada de decisões da organização. E quais são as principais características? Ele deve ser orientado por assuntos. Então, você vai armazenar informações sobre temas específicos, importantes para o negócio. Então, eu tenho lá assuntos relacionados a vendas, a compras e assim por diante. Ele deve ser integrado a partir de fontes de dados heterogêneas. Então, eu tenho dados que podem ser extraídos de planilhas, de ERPs, que são sistemas de gestão integradas, de CRMs, que são sistemas de gerenciamento do relacionamento com o cliente. Esses dados podem estar em diversos formatos, né? Então, ele precisa integrar essas fontes de dados heterogêneas. E no Data Warehouse, os dados são considerados não voláteis. Os dados eles são sempre inseridos, nunca excluídos. Então, geralmente, um Data Warehouse, nele não existem alterações de dados. Você somente tem a carga inicial e as consultas posteriores, tá? Salvo quando você precisa fazer alguma correção de dados que foram carregados indevidamente, ok? Então, geralmente, os dados estão somente para leitura, disponíveis somente para leitura e não podem ser alterados, diferentemente do que ocorre nos sistemas transacionais, né, que permitem a todo momento que alterações desse tipo, né, sejam feitas, registro a registro. O banco de dados, ele é variante no tempo, então você tem posições históricas das atividades no tempo. Ele se refere a algum momento em específico. Por isso que a gente fala de manutenção de um histórico de dados em relação a um período. E nele, dados existem em vários níveis de granularidade. Tá? A granularidade diz respeito aos níveis de resumo, de sumarização dos elementos e de detalhes que são disponíveis nos dados. Esse é um aspecto muito importante do projeto do Data Warehouse. Na aula, a gente trabalha mais essa questão. Então, os dados, vamos ver essa questão agora, que eu apresento para vocês. Os dados armazenados em um Data Warehouse devem estar integrados, temporalmente identificados, orientados ao assunto e devem ser protegidos, de modo a se evitar, ao erro aqui, evitar o acesso do usuário? Não, você quer o quê? Que o acesso seja dado para quem? Para os usuários devidamente autorizados, ok? Então, a pegadinha aí estava justamente no final da assertiva. E o data mining é conhecido também como mineração de dados. Então, eu vou, a partir desse data warehouse, eu vou fazer a exploração e análise dos dados, tentando identificar algum padrão, alguma regra interessante para o meu negócio. E aí, um exemplo muito clássico aí nesse cenário é aquele exemplo da utilização do data mining, que são colocadas fraldas
próximas das cervejas. Já ouviram falar isso? Então, quando a mamãe solicita ao papai que vá comprar fraldas para as crianças, o papai também ele acaba levando uma cervejinha. Então, por que não colocar as cervejas próximas, né, das fraldas? Porque aí já existe aí uma venda, né, que vai ser casada e o estabelecimento ele terá mais lucro, um lucro maior em relação a essa combinação. Esse exemplo aí é bem clássico da literatura. Então, data mining, ou mineração de dados, é esse processo que vai minerar, vai buscar, né, informações valiosas, padrões e regras de comportamento dentro de uma grande quantidade de dados disponibilizados. Então, por exemplo, lá no Data Warehouse, eu posso minerar as informações em busca desses padrões. Tá? Então, vamos para a questão seguinte. O Data Warehouse possibilita a análise de grandes volumes de dados que, por sua vez, permitem a realização de uma melhor análise de eventos futuros. Olha só, pessoal, olha o erro aí da assertiva, né? Não são eventos futuros. O que está no futuro eu ainda não enviei para o meu Data Warehouse. Né? Então, eu tenho lá análise de eventos passados. Por isso que eu tenho as séries históricas, daquilo que já aconteceu. E isso vai oferecer suporte às tomadas de decisões presentes e, com isso, eu posso fazer o quê? Previsão de eventos futuros, tá? A previsão de eventos futuros é diferente de eu fazer análise de eventos futuros. Então, é errada essa assertiva. A questão seguinte. Com o crescente aumento do volume de dados, surge a necessidade de ferramentas e mecanismos que permitam que eles possam ser analisados de forma otimizada, uma vez que armazenam toda a trajetória da empresa. Um recurso muito utilizado e dos mais importantes quando o objetivo é a busca de conhecimento é o Data Warehouse, que é um processo que consiste na identificação de informações relevantes. A gente já viu que isso aqui não é o Data Warehouse. Informações relevantes que estão presentes em grandes bancos de dados ou repositórios, geralmente realizada em 3 etapas: a exploração, a definição dos padrões e a validação dos dados. Então, que processo é esse? É o data mining, tá? O data mining é esse processo que me permite identificar informações relevantes. Na aula sobre data mining, eu especifico, né, os diversos tipos aí. Eu falo o que são associações, anomalias e outros elementos. Então, você vai no data mining, identificar essas informações relevantes que são encontradas em grandes conglomerados de dados, que estejam em bancos de dados ou outros repositórios de informações. Então, é errada essa assertiva. Ok, eu estou vendo aí o comentário do Alexandre. Valeu, Alexandre. A Ju também já mandou aí. Eu tenho alunos aí, coaches, assistindo aí ao webinário. Muito interessante. Vamos lá, continuando. Um técnico de TI precisa utilizar um subconjunto de dados de um Data Warehouse, direcionado à área administrativa de um tribunal. Então, subconjunto de dados de um Data Warehouse. Aqui eu já vou mostrar um outro conceito aí para vocês. Esses dados serão armazenados em um banco de dados modelado multidimensionalmente, que será criado capturando-se dados diretamente de sistemas transacionais, buscando as informações relevantes para os processos de negócio da área administrativa. Qual é o nome desse banco de dados? Que é um subconjunto de dados de um Data Warehouse. Vamos ver, então. A primeira opção aqui que ele oferece é o Big Data. Big Data, na verdade, ele é um termo que descreve aquele imenso volume de dados. Então, hoje você tem uma série de dados que são considerados como dados estruturados e dados não estruturados. O que são dados não estruturados? São vídeos, imagens, dados de sensores, arquivos de log, e-mails. Então, nós temos aí um mundo de informações cujos bancos de dados tradicionais não eram capazes de suportar. Então, surge aí o Big Data, que vai descrever esse imenso volume de dados estruturados e não estruturados, que impactam os negócios no nosso dia a dia. Então, o Big Data não é esse subconjunto de dados aí que a gente está buscando.
O Datamart é justamente isso. O Datamart, ele, segundo aí o autor Kimball, ele fala que o Datamart é um subconjunto lógico do Data Warehouse, que foi justamente o conceito aí cobrado nessa questão. Então, eu tenho aqui um Data Warehouse e vários Datamarts. O Datamart é como se fosse um armazém de dados com informações de interesse particular para um determinado setor da empresa. Aqui eu tenho o setor de internação, aqui eu tenho o setor de finanças, o setor de faturamento, o setor de recursos humanos. Então, esse subconjunto lógico do Data Warehouse é conhecido como o Datamart. Continuando aí, OLAP. Então, vem um outro conceito aí para vocês. OLAP, ferramentas OLAP, elas nos permitem manipular e analisar um grande volume de dados sobre múltiplas perspectivas. E MOLAP. Essas ferramentas OLAP, elas podem ser implementadas de várias formas. Uma dessas formas é a MOLAP, que vem de OLAP multidimensional. Isso aí, pessoal, eu fico uma aula falando sobre isso para vocês, tá? Na parte aí de modelagem multidimensional. E por fim, a gente tem o Datamine, que a gente já viu aí qual é o conceito dele, né? Então, eu não preciso aí ficar repetindo. Nada mais é do que aquele processo que vai te permitir garimpar informações relevantes aí no banco de dados. Continuando aí, nós temos então que a letra B, né, é a resposta dessa questão. A questão seguinte: quando uma empresa utiliza Data Warehouse, é necessário carregá-lo para permitir a análise comercial. Por isso, os dados de um ou mais sistemas devem ser extraídos e copiados para o Data Warehouse em um processo conhecido como... Então, a gente tem esse processo conhecido como ETL. ETL vem de Extract, Transform e Load. O que é isso? Então, o processo inicial envolve a extração de dados que estão aí armazenados em bases de dados transacionais, em arquivos locais, arquivos externos, na web. Então, você faz a extração aí desses dados de fontes externas. Em seguida, você vai transformar para atender às necessidades de negócios e para permitir que a carga seja feita então, o load aqui, a carga seja feita em um Data Warehouse ou em Datamarts específicos, dependendo aí do método de construção que foi utilizado aí na construção do seu Data Warehouse. Então, a gente tem aí que a resposta, então, vai ser a letra D. ERP é um sistema de gestão integrada. BI, né, está ligado a ferramentas aí para auxiliar no suporte à tomada de decisões. CRM está ligado à parte de sistema de gerenciamento do relacionamento com o cliente. E Datamart a gente já viu também. Então, a resposta vai ser o ETL. É isso, pessoal. Espero aí que vocês tenham aproveitado bastante o nosso webinário de hoje. Eu dei uma pincelada aí nos pontos principais da disciplina. Com essas dicas, você consegue aí ter o maior aproveitamento do material que será disponibilizado nas diversas aulas do nosso curso. Então, o importante é isso. Não limite os seus sonhos. Tenha em mente, né? Qual é o seu sonho? Aonde você quer chegar? O que vai te motivar para fazer com que você aí, nesse momento, venha assistir as aulas, né, conosco aqui no Ponto dos Concursos, que você aí deixe de ir para a rua, né, de sair para poder se dedicar aos estudos. Então, o que te motiva? O que vai te levar até lá e vai fazer com que você rompa essas barreiras, a inércia, né, e te traga foco, consistência, objetividade para você atingir o seu tão almejado sonho, tá? Não tenha medo de dar o salto, né? De sair de onde você está para onde você quer chegar. E com isso você precisa, então, de persistência, foco, garra, toda a força de vontade, um material de qualidade que vai te mostrar realmente o caminho das pedras, né, para você chegar mais facilmente a esse ponto desejado, ok? Então, contem comigo aí no que vocês precisarem. Mandem o feedback dos webinários, né, para eu ver se vocês gostaram. E quais temas aí vocês têm maiores dificuldades, né, para que eu possa aí pensar nos próximos webinários, ok? Para quem aí
está buscando cursos na área de tecnologia da informação que não seja para o Cefaz Alagoas, eu coloquei o link aqui para vocês, que direciona para todos os meus cursos. Para quem vai fazer o certame Cefaz Alagoas, eu coloquei aqui o curso para a nossa turma de elite do ponto, que é um curso aí diferenciado, que possui aí um coaching, que vai te orientar nos seus estudos, vai te dar metas direcionadas dia a dia, para você conseguir concretizar aí, e abranger, né, e passar por todo o conteúdo necessário para a sua prova. E tem um curso aí específico de tecnologia da informação criado por mim para vocês. Aproveita aí o Black Friday. Então, com o cupom SEMANABF19, você já consegue aí ter 20% aí de desconto. Estou vendo aí, o pessoal já está mandando os feedbacks. A parte aí de programação, a dificuldade aí de alguns. Na parte, então, da área fiscal, a programação ela é cobrada, no caso aí do Cefaz Alagoas, pode vir aí com conteúdo de SQL, né? Mas para concursos aí da área de TI de uma maneira geral, você tem a parte de programação mais específica, e aí a gente trabalha essas questões aí no curso direcionado para a área específica de tecnologia da informação. Bom, pessoal, gostaria de convidá-los para assinarem lá, se inscreverem no meu canal do YouTube. Lá eu tenho vários webinários gratuitos que eu disponibilizo aí continuamente para vocês. Tenho aí dicas de coaching, vou colocar aí dicas para vocês terem uma maior produtividade nos estudos, absorverem os conhecimentos aí com maior performance e outros elementos aí que serão de grande valia. É isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de todos, né? Vou mostrar aqui para vocês. Então, o meu canal aqui do YouTube. Aqui eu tenho vários webinários, inclusive para a área fiscal, temos vários. Para a disciplina aí de informática básica, sistemas de informação e outros. E aqui no ponto dos concursos, né? Vocês têm aqui acesso ao meu curso de tecnologia. Hoje eu já começo a liberar as aulas a partir desse webinário. Então, até amanhã já tem aí todo o material sobre COBIT, o banco de dados, esses conceitos iniciais, eu já vou disponibilizar. E depois da manhã a gente já vai ter a parte de modelagem de dados relacional. Outros vídeos aí que eu já vou disponibilizar para vocês. Em seguida, a gente segue aí com a parte de modelagem de dados, data mining, modelagem de dados multidimensional e os demais conceitos aí. É isso, pessoal, não tem moleza não. E eu quero ver aí vocês gabaritando a prova de TI mais uma vez, tá? Contem comigo aí nessa trajetória, que eu tenho certeza de que será de muito sucesso. Grande abraço aí para todos.